Olá, hoje iremos apresentar um artigo sobre a enfermagem na linha de frente ao enfrentamento contra o Covid. Irei apresentar os nossos autores e coautores. Eu, Adriélia Corsi Dias, sou graduanda em enfermagem pelo Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas. Minha colega Jennifer Maria Jantara, ela é também graduanda em enfermagem pelo Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas. Ambas somos do 7º período de enfermagem. As nossas coautoras e orientadoras, Cristiane Brey, ela é doutora em enfermagem e também docente no Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba. E a nossa professora Michele Ferreira, ela é doutoranda em enfermagem, docente no Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas. Introdução. O primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus foi reportado na China no início de dezembro de 2019. A rápida escala da doença, com a disseminação em nível global, fez com que a Organização Mundial da Saúde considerasse uma pandemia. Os sintomas físicos do Covid-19 frequentemente envolvem tosse, febre, cansaço, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, perda de paladar e olfato, congestão nasal, dificuldades respiratórias que podem levar à morte. Então, com o objetivo de reduzir os impactos da pandemia, alguns países eles adotaram medidas de isolamento dos casos suspeitos, o fechamento das escolas e das universidades, o distanciamento social dos idosos e dos grupos de risco, bem como também a quarentena de toda a população, o chamado lockdown. A saúde física das pessoas e o combate ao agente patogênico são os focos primários de atenção de gestores e profissionais de saúde, de modo que as implicações sobre a saúde mental tendem a ser negligenciadas ou subestimadas. Contudo, as medidas adotadas para reduzir as implicações psicológicas da pandemia não podem ser desprezadas neste momento. Estudos têm sugerido que o medo de ser infectado por um vírus potencialmente fatal, de rápida disseminação, cuja origem, natureza e o curso ainda são poucos conhecidos, acaba afetar o bem-estar psicológico de muitas pessoas. Os sintomas de depressão, ansiedade, diante da pandemia, têm sido identificados na população em geral, e em particular nos profissionais da saúde. Ademais, casos de suicídio potencialmente ligados às implicações psicológicas do Covid também foram reportados em alguns países da Coreia do Sul e da Índia. Repercutem-se também estatísticas crescentes de depressão, muitas vezes por medo dos que os profissionais de saúde têm de voltar para casa e transmitir o vírus para algum familiar, além das síndromes variadas de ansiedade por conta de nunca ter passado por algo tão grave e tão contaminante, bem como comportamento suicida, quando o profissional pode sentir-se culpado pela transmissão do vírus a alguém. Também apresenta o risco do desenvolvimento da síndrome de Burnout, a síndrome do esgotamento profissional e surtos psicóticos, uso problemático de álcool e outras drogas, estão sendo usadas como válvulas de escape para se sentirem melhor e minimizarem o estresse, a fadiga e esquecerem dos problemas do hospital e até mesmo os problemas de casa. Então, o objetivo todas essas situações demonstraram um processo de sofrimento e adoecimento mental entre os profissionais de saúde, sobretudo a equipe de enfermagem. Então, esse trabalho científico, ele objetivou mapear os principais resultados que abordam o estado mental e que se encontram os profissionais de saúde há mais de 2 anos vivenciando a pandemia. Bom, como metodologia, esse estudo ele é uma revisão integrativa de literatura, que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão. Então, para estruturar a nossa revisão, foram seguidas 6 etapas metodológicas, que foi a identificação do tema e seleção de hipóteses ou questão sobre a pesquisa,
estabelecimento de critérios para a inclusão e exclusão de estudos ou busca na literatura, definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados, categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa, interpretação do resultado e apresentação da revisão ou síntese do conhecimento. Esses foram incluídos periódicos nacionais e internacionais dos últimos 4 anos, com cortes histórico entre dezembro de 2029 até março de 2021. Foram utilizados artigos originais de reflexão e de revisões integrativas e sistemáticas que estivessem disponíveis gratuitamente e em textos completos nos idiomas português e inglês e que apresentassem a palavra coronavírus ou o seu sinônimo Covid-19. A busca de dados ocorreu em setembro e outubro de 2018, pela PubMed e pela BVS. Ao fim, a pesquisa, a busca identificou 973 artigos. Aqui, nós apresentamos um fluxograma, que é o processo de seleção da revisão integrativa. Foram 973 artigos. Aí nós fomos adicionando alguns filtros, porque não era possível ler na íntegra 973 artigos. Esses filtros foram artigos duplicados ou que haviam sido removidos das plataformas, estudos excluídos que não se encaixaram nos critérios por inclusão de título, resumos avaliados. Aí, após ler todos os resumos, ficamos com 98 artigos. Aí, desses 98, ficamos com 54, que eram estudos excluídos que não se encaixaram nos critérios de inclusão para resumo. Após, ficamos com 44, e esses foram os que foram lidos na íntegra. Então, excluímos 23, que talvez fossem artigos que não abordavam exatamente o assunto que nós queríamos. Ao fim, incluímos 21 artigos para síntese. Resultados. Então, como a minha colega já falou, foram incluídos 21 artigos referentes aos transtornos mentais mais comuns entre os profissionais de enfermagem durante a pandemia do Covid-19 entre 2020 e 2021. Dentre os estudos selecionados, 6, que correspondem a 28%, foram publicados no continente americano, tendo maior prevalência no Brasil, com 5 publicações. Continente europeu, com 6, correspondendo a 28%, com maior prevalência de publicação da Espanha e dos Estados Unidos. Continente asiático, com 8, correspondendo a 38%, com maior prevalência da China, correspondendo a 5 artigos publicados. E no continente da Oceania, e a Áustria com uma publicação correspondendo a 4%. Destacaram-se, então, entre 80% dos artigos, assuntos tais como depressão e ansiedade. Nos outros 20% foram abordados assuntos tais como doenças crônicas causadas pelo estresse, síndrome de Burnout, insônia, medo, angústia e o próprio suicídio. Bom, como discussão, podemos entender que o coronavírus ele atingiu muitas pessoas, acho que a maioria, de surpresa, mas teve uma área que ele atingiu muito mais, que foi a área da saúde, isso não só os enfermeiros, mas os médicos fisioterapeutas, entre outros que estavam ali nos hospitais, tendo contato direto com o vírus. E isso acabou que eles criaram receios, porque eles tinham que ir embora ainda assim. E sabiam, como não se tinha conhecimento nenhum,
o vírus veio e ninguém o conhecia, ninguém sabia quais eram os seus sintomas, se ele era um vírus mortal ou não. Então, acabou que as pessoas, os profissionais da área de saúde, não queriam mais ir para suas casas, pois lá eles têm filhos, têm mãe, têm pai, têm avós, né? Com medo que eles viessem a entrar em óbito. Aqui no país, a primeira morte relacionada ao vírus foi relatada em 16 de março de 2020. Em 22 de maio, o Brasil se tornou o segundo país no mundo com maior número de casos. E é assustador, porque cada dia esse valor se multiplicava. Como apresenta o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, referente ao mês de maio de 2023, obtivemos 702.116 óbitos. Isso, né, em âmbito nacional. Existe um observatório da enfermagem oferecido pelo COFEM, que até o dia 10/5 de 2023, nós tivemos 872 óbitos de profissionais, técnicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, que, né, foram registrados e obtidos no site Observatório da Enfermagem oferecido pelo COFEM. É um número muito grande de profissionais. Esses profissionais deram a vida por muitas pessoas, e isso fez com que eu e a minha colega abríssemos os olhos e pensássemos em escrever algo, porque é incrível como as pessoas ainda não valorizam a enfermagem em si. E é a modalidade que mais tem contato com o ser. Considerações finais. Então, concluiu-se que os profissionais de saúde estão passando por algum tipo de dificuldade e necessitam de atenção tanto da população quanto do governo, trabalhar formas de prevenção para que esses profissionais não adoeçam, pois estão ali todos os dias dando o seu melhor, foram anos de estudos e, infelizmente, muitos dos profissionais estão por adoecer por conta do alto índice de serviço, sobrecarga de trabalho, e é necessário que haja algumas mudanças e um alto aumento de número de profissionais de enfermagem nos hospitais. Outra alternativa é trabalhar com o apoio, ou seja, reuniões com a equipe para que possam a melhoria do desenvolvimento do trabalho, para que assim uns possam auxiliar uns os outros com suas dificuldades. Implementar estratégias de enfrentamento também, a musicoterapia, acompanhamento com psicólogos, são alternativas para trabalhar o subconsciente, fazendo com que tenham mais calma, aumentando o bem-estar e previne contra transtornos mentais, mantendo a equipe em pé. Para deixar um pouco mais claro aqui, que eu até esqueci de comentar, esses 872 óbitos não foram só pelo vírus da Covid. Esses 872 óbitos tem também suicídios, profissionais que ficaram esgotados mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Tem um dos artigos que ele traz que os profissionais acabavam se contaminando com o vírus e os colegas que já tinham feito dois plantões tinham que tomar conta de mais um. Então, esse esgotamento trouxe muita ansiedade, insônia, depressão, síndrome do pânico por não poder retornar para sua casa sabendo que vai ficar tudo bem. Então, é um número muito grande e muito assustador. E, por fim,
Esse foi o nosso artigo. É um artigo que procura falar sobre as doenças mentais que surgiram nos profissionais, né? Ou surgiram, não, mas aumentaram. E também procurar formas de trabalhar isso. Esse ano a OMS deu fim à pandemia, mas lá dentro do hospital a pandemia ainda não acabou, porque ainda chegam pessoas com sintomas de Covid ou positivados para Covid, e somos nós, enfermeiros, que temos que ter contato, temos que fazer o exame para ver se está positivado ou não. Então, para nós, a luta ainda continua. Muito obrigado, agradecemos a atenção de todos.